Linha de Frente. Olá, muito boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, nós vamos debater alguns dos assuntos que têm agitado o Brasil e o mundo nessa semana. 2026 mal começou e muita coisa já aconteceu, com destaque para o veto ao PL da dosimetria e também as ações de Trump pelo mundo. Nessa jornada cheia de destaques, informações e muita análise, eu terei a companhia da economista e conselheira do Corecon de São Paulo, Carla Bene, também da advogada e especialista no combate à corrupção, Mônica Rosenberg, da economista e delegada do Corecon, Nathalie Wendel, e também da advogada e conselheira da OAB de São Paulo, Thaís Cremasco. Oi meninas, boa tarde, obrigada mais uma vez por estarem aqui na bancada feminina do Linha de Frente. O ano mal começou, como eu dizia, mas olha, tem assunto para a gente debater aí pelo menos já por uns 5 programas. Então, fiquem aqui com a gente, eu começo falando de Brasil. Isso porque nessa semana o país lembrou com tristeza os 3 anos do 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas invadiram os principais prédios na Praça dos Três Poderes, em um episódio visto como uma tentativa de golpe de Estado. Uma cerimônia foi realizada em Brasília, mas o destaque, na verdade, não foi a cerimônia. O presidente Lula aproveitou esse ato para vetar integralmente o PL da dosimetria, que favoreceria os condenados justamente pela tentativa de golpe de Estado. A decisão do presidente ainda pode ser revista no Congresso. Os parlamentares podem manter ou derrubar o veto presidencial. Para a derrubada, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores. A gente avança nesse tema já já. Mas antes, destaco que durante a cerimônia em Brasília, o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse o seguinte, olha, eu vou abrir aspas e ler aqui para vocês. É necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolve grupos civis ou militares. Fecho aspas. Começo então essa rodada já trazendo para a Thaís. Thaís, era um ato esperado do presidente Lula, né? Sim, absolutamente esperado, até porque a Constituição Federal é bastante clara no sentido de não abrir espaço para anistia nesse tipo de crime. E o brasileiro precisa decidir se nós queremos ser um país que cumprimos a lei e que quando alguém descumpre a lei, essa pessoa será punida, ou se seremos o país da impunidade. Porque em muitos momentos a gente discute aqui no nosso país, os crimes aumentam por causa da impunidade. Quando alguém comete um crime e não é punido, a tendência é que esse crime volte a acontecer. Então, anistiar pessoas que cometeram crimes é uma forma, sim, de dar um recado para que essas pessoas voltem a cometer esses delitos. Então, totalmente acertado o veto, os crimes aconteceram, foram investigados, as pessoas tiveram o direito à legítima defesa, à ampla defesa, fizeram as suas sustentações orais, contrataram advogados e foram punidos pelos crimes que cometeram dentro de várias categorias, né? Não foi que todo mundo recebeu a mesma pena. Tiveram pessoas que foram punidas pela preparação do ato, pelo financiamento do ato. Tinham, em crimes que são julgados por grupos, é normal que tenham matrizes, né? Todas as pessoas que cometeram os atos preparatórios vão ser punidas assim. Quem cometeu o ato de financiamento será punido assim. E aconteceu a mesma coisa nos crimes do 8 de janeiro, e as pessoas, sim, tiveram uma dosimetria. Agora, tentar dar um jeitinho para que essas pessoas não sejam punidas vai dar um recado muito perigoso para a nossa sociedade, um recado de impunidade. Quero tentar entender também com a Mônica como esse discurso do presidente Lula pode chegar na eleição 2026. Se ele já está falando para um público que já é dele, então com isso ele não ganha nem perde, ou se pode ter algum tipo de força. O grande problema foi a polarização dessa discussão, né? A anistia tinha virado a grande pauta da direita, essa anistia agora está afastada, mas passamos várias semanas discutindo aí o projeto da dosimetria e não havia, né, nem tentaram disfarçar de que o objetivo final desse projeto da dosimetria era, sim, reduzir a punição ao ex-presidente Bolsonaro. E aí tem duas coisas que a gente precisa levar em conta. É muito
claro para todos nós, acho que até a Thaís concorda, que a punição para a cabeleireira que pichou uma estátua ali foi excessiva. Houve, sim, penas excessivas, por mais que quando você olha lá o cálculo da pena, foram dadas as penas mínimas para cada um dos crimes, mas foram muitos crimes. Acaba dando um número muito alto de anos e tem muita gente que fala, isso não está certo. Eu, pessoalmente, acho que essa cabeleireira poderia ter sido condenada, a pena dela poderia ter sido convertida em prestação de serviço à comunidade e ela podia ter sido condenada a lavar todas as estátuas do Brasil. Seria algo que faria sentido e teria um aspecto pedagógico para quem está olhando. O que a gente não pode fazer é, por causa desse abuso, por causa dessa injustiça de uma pena excessiva cometida para os pequenos, para os peões do tabuleiro de xadrez que estavam ali, a gente está discutindo um abrandamento da pena para quem estava financiando, para quem estava sendo cabeça, para quem era líder desse movimento, que era um movimento que nós, como brasileiros, não podemos achar normal e nem aceitável. Então, essa é a grande discussão. Ao invés de focar em como resolver o problema só dos pequenos, não dá para ter um projeto de lei que afeta diferentes pessoas de formas diferentes, acaba ficando uma discussão que, enquanto não conseguirem liberar o ex-presidente Bolsonaro, não vão sossegar. E isso é que é muito ruim. Bom, durante essa cerimônia, o presidente Lula, claro, fez ali uma declaração. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos acompanhar. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Nathalie, vou te chamar para a gente pensar um pouco sobre essa fala do presidente e também sobre a possibilidade de derrubada, né? A oposição já anda falando nisso. A gente precisa entender que o 8 de janeiro ele traz uma lição e deve trazer uma lição institucional, né? De modo a gente reduzir uma insegurança, até em termos jurídicos, que a gente tem nesse país, para a gente pensar no futuro, pensar inclusive num fortalecimento da democracia. Né? Quando a gente tem uma democracia muito bem consolidada, firme, ela transforma uma crise como o 8 de janeiro justamente em um aprendizado institucional. Tendo uma democracia mais frágil, a gente continua tendo algo que muito bem aqui foi colocado, que é justamente a manutenção dessa polarização que só faz mal para o Brasil como um todo. Também temos a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Carla Bene, foram falas fortes dos dois, né, no evento. Foram falas fortes. Eu acho que a data é importante, ela precisa ser relembrada, independente de ter um cunho eleitoral ou não, ela precisa ser relembrada. Há uma fragilidade democrática no Brasil, que é justamente, eu vou pegar o ponto da Nathalie, que então eu acho que isso a gente precisa lembrar disso o tempo todo para que isso não aconteça. Esse ano, de novo, é um ano eleitoral, já imaginou se acontece a mesma coisa? Se a gente está aqui em 2027 discutindo, em janeiro de 2027, que nós tivemos outra tentativa de golpe de Estado. Mas eu vou pegar outro ponto da Mônica importante, que é o seguinte: o projeto nasceu errado. O projeto nasceu para beneficiar Bolsonaro e família. Então, quando você tem... O nascedouro está contaminado. Então, é isso, a chance disso dar certo é muito pequena. E outro ponto que eu deixaria também, pegando um pouco da Thaís, é que esse é um processo pedagógico. Ou seja, vetar a dosimetria é importante no sentido de que a gente entenda, e a população brasileira entenda, que atentar contra a democracia é um crime. Então, eu acho que isso daí é um ponto que a gente precisa realmente refletir. A Thaís pediu para falar e vou aproveitar para fazer uma pergunta também e depois jogar para as outras. Se não tivesse a família Bolsonaro como cerne, talvez o destino do projeto fosse outro? Sim, com certeza. Eu achei muito interessante o que a Carla e a Mônica disseram, porque quando a gente pensa, né, em excessos de punição, o Brasil e o STF, historicamente, têm uma caneta muito firme. Né? Vivemos num país onde mulheres são presas por ter furtado uma lata de leite.
E o STF diz, não, tudo bem, crimes de fome também serão punidos pelo nosso sistema. Então, somos um sistema bastante punitivista. Então, se for para falar sobre dosimetria, se for para falar para penas mais brandas, vamos liberar as mulheres que estão amamentando e estão encarceradas. Vamos liberar o jovem negro periférico que foi preso por causa de 2 gramas de maconha, de cocaína. Então, será que é esse que é o projeto? Se for esse o projeto da dosimetria, vamos fazer a dosimetria para todo mundo. Agora, a dosimetria só para a família Bolsonaro, daí não dá, né? Bom, e claro, né, que essa decisão, essas falas, tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, geraram uma série de repercussões. Até porque, mesmo de recesso, nos bastidores, deputados e senadores já se movimentam para tentar derrubar o veto de Lula, no caso da oposição, ou para então tentar fazer força para justamente que isso não aconteça. O Partido Solidariedade, por exemplo, publicou uma nota assinada pelo presidente da sigla, Paulinho da Força, deputado federal que relatou o projeto de lei na Câmara. A nota critica duramente a decisão do presidente e diz que Lula vetou a paz institucional no Brasil. Paulinho acusa o petista de preferir o confronto e antecipa. Disse que vai trabalhar, sim, para derrubar o veto no Congresso Nacional. Já o deputado Sóstenes Cavalcante garantiu que o veto será derrubado na primeira sessão conjunta do Congresso neste ano. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República e senador, também falou sobre o assunto, criticou ali duramente Lula, chamou ele de produto vencido, movido a ódio e ideologia. Então, também quero ouvir das meninas, Mônica, será que tem força esses mais de 240 votos na Câmara e mais de 40 no Senado para uma derrubada? E essa vai ser o tema, a Guerra 1 aí no Congresso esse ano? Exatamente, essa vai ser agora a grande bandeira atrás da qual vão se juntar os dois lados, as duas torcidas, né? E, gente, uma política de torcida é uma política destorcida. Nenhum dos dois lados está tentando encontrar como reduzir a injustiça de quem teve uma pena excessiva e houve, sim, penas excessivas, e nem como fazer para garantir a certeza de punição para quem deve ser punido. Como garantir que a mensagem da impunidade não vai passar. Os dois lados estão errados, mas nenhum dos dois está disposto a conversar, porque os dois precisam de uma bandeira para arrebanhar e engajar as pessoas que, no fundo, estão aí desesperançosas, desacreditadas e frustradas com os nossos políticos. Eles acham que assim vão trazer de volta a energia. Eu acho que eles vão continuar passando vergonha. Bom, a oposição falou de diversas formas, né, nesse sentido. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também se manifestou, disse na quinta-feira, ainda antes do veto do presidente Lula, que o Congresso iria derrubar, e disse que um veto como esse é justamente de cunho ideológico, né, que é algo que não foi ali pensado e que é para discurso eleitoral. Aí quero chamar as nossas economistas, a Nathalie e a Carla, para a gente pensar justamente nisso. Então, é um debate que provavelmente já vai tomar aí o Congresso Nacional logo no início, nas primeiras semanas até que seja resolvido, travando outros debates, ou seja, encurtando bastante o ano no Congresso, que já é um ano curto porque é ano eleitoral, né? Sem dúvida. O que você acha, Carla? Eu acho que a gente tem assunto econômico tão mais urgente, né, a ser tratado do que a gente continuar numa polarização que cada vez mais atrasa o desenvolvimento e toda a estrutura que a gente precisa pensar no país, pelo menos a médio e longo prazo. Exatamente. Olha, nós temos reforma tributária, gente. Ela começa esse ano. Todas as pessoas no Brasil que precisam emitir notas fiscais precisam saber como é que vai funcionar o campo, o que vai preencher, o que vai fazer, qual é a alíquota de imposto de valor agregado desse país, qual é o IVA. O IVA ficou em 26,5%, ficou 27%, ficou 28%. Será que as pessoas sabem como é que vai funcionar o cashback? Então, ou seja, nós temos uma mudança radical para todas as empresas, a indústria, as pessoas físicas nesse país. E simplesmente você está discutindo ainda anistia, dosimetria e sei lá qual é outra IA que estão discutindo, e a economia está ficando de lado. Só que as empresas, elas estão todas literalmente esperando nos seus setores fiscais, está todo mundo esperando a contabilidade, como é que nós vamos fazer a partir desse ano. Então, assim, é inacreditável a hora que você deixa a economia para baixo e coloca a política para cima na pilha das necessidades.
E os nervos continuam à flor da pele lá no Congresso Nacional, né? O ano foi muito difícil entre os três poderes, no geral, aí não falo só do Congresso, então também do Palácio do Planalto, Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal. E parece, principalmente depois dessa cerimônia de 8 de janeiro, que deve continuar as relações meio estremecidas aí pelas próximas semanas. A cerimônia em defesa da democracia escancarou todas essas feridas que ficaram abertas, então, principalmente entre o governo e o Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não compareceram, em um sinal claro da insatisfação recente com Lula, que eles já vinham pontuando lá atrás. Já o Supremo Tribunal Federal iniciou a campanha Democracia Inabalada, sobre a resiliência das instituições brasileiras. E aí, Thaís, como é que fica essa relação para 2026? Todo mundo, salve-se quem puder, cada um jogando no seu? Quando a Mônica começou com essa fala, né, da polarização, e depois quando vieram os economistas fazer essa análise que enquanto a gente polariza, vai passando o que tem que passar e o mais importante não se discute, eu fico pensando nesse cenário para 2026 e para as próximas eleições e fico entendendo que a gente não avança enquanto população, enquanto nação, enquanto cada uma das polaridades utilizarem pautas, né, que não são importantes no sentido de estamos preocupados de fato com as punições no nosso país ou a gente simplesmente quer que não seja punido o nosso aliado? E enquanto isso não se discute como que o brasileiro vai evoluir, como que o brasileiro vai economicamente conseguir viver. Então, na verdade, toda essa dinâmica, né, de incoerência de cada um dizer, olha, isso aqui é perseguição, os dois lados se acham perseguidos quando estão sendo julgados, isso só o Brasil que perde. E a dúvida é quem vai ceder, né, isso que a Mônica falou, olha, tá todo mundo brigando e ninguém quer ceder para ir para o meio conversar. Né? Não que o centrão seja a solução dos problemas, mas pelo menos sair dos extremos. Uma analogia, né? Apenas. Exato. Mas eu fico pensando nisso, né? Quando que a gente vai abrir um pouco mão dos extremos para que a gente possa, enquanto país, conversar sobre o que é importante para que a gente avance? Essa é a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é a volta daquele debate, né? Sempre tem um candidato do centrão, mais ao centro, ou terceira via, que aparece, que diz que vai fugir da polarização, mas acaba que ninguém vota nesses candidatos, né? Ou pelo menos uma parcela muito pequena da população. E aí, Mônica, será que essa briga toda, na verdade, não prejudica, não é pior, na verdade, para o presidente Lula, já que é um ano eleitoral, um ano importante ainda de tentar passar alguns projetos, escala 6x1, por exemplo. Para ele é um ano importante ainda, né? Tá nos holofotes. Eu não sei se é pior, eu acho que essa briga toda é boa para ele, porque enquanto tem briga, ele continua sendo relevante. Se a gente começasse a falar das questões realmente importantes, por exemplo, de corrupção, do escândalo do INSS, se a gente for desatar esse novelo de obscuridade do Banco Master e tentar entender, ver quem está envolvido nesse escândalo todo, nós vamos começar a ver coisas que vão certamente ser muito piores para o governo e muito mais preocupantes para o Lula. Então, para ele, enquanto a discussão ficar em torno do tamanho da pena e não entrar nessas questões muito mais sérias, muito mais preocupantes para o brasileiro, para ele está ótimo. E tem toda a questão econômica, precisa entender como que vai acontecer, o que vai acontecer com os juros, se o governo vai cortar gastos ou não. Isso é o que impacta de verdade na vida do brasileiro. E para ele, essas são todas questões extremamente delicadas, onde, na minha opinião, ele só tem a perder. Melhor para ele que a briga continue sendo sobre a dosimetria. Mas antes de chamar a Carla e a Nathalie de novo, eu queria ainda voltar com a Thaís e com a Mônica para falar um pouco do STF rapidamente. Qual que deve ser o papel do STF agora em 2026? Também está aí no meio do cabo de guerra, né? Eu concordo um pouco com essa ideia da Mônica de que se mexer em alguns assuntos, muitas pessoas poderosas vão cair, e daí eu acho que talvez esse seria o melhor caminho para acabar com a polarização. Quando o brasileiro descobrir que nos dois extremos e de todos os lados que a gente fala sobre política vai existir envolvimento com facções criminosas, né, com própria compra de sentenças que direto aparece, o juiz está vendendo com tráfico de influências, mas isso não é nem da esquerda nem da direita. É de todos, onde tem poder, existe a corrupção. E eu realmente não acho que exista um interesse para que seja um combate à corrupção. E o STF...
agora está mais ainda estremecido por conta do que aconteceu no Banco Master, né? Porque se for mexer direitinho, tentar entender tudo o que aconteceu, essa questão do tráfico de influências, como é a advocacia nos tribunais superiores do nosso país, eu acho que muita gente vai ficar bastante entristecida e descobrir que talvez o que a gente fala, mas esse aqui é um crime que aconteceu e quem protagonizou era um político da esquerda ou da direita, era o meu político. Gente, esquece, a corrupção está em absolutamente todos os campos, em todos os partidos. E isso não significa para a gente cruzar o braço e dizer, olha, não tem mais jeito. Significa a gente começar a tentar pensar como que vai desconstruir essa lógica. Porque não é possível que a gente entenda que, então, os 3 poderes terão corrupção e que a gente vai ter que viver num país corrupto. Se o Congresso derrubar esse veto, Mônica, o STF deve agir ou não, porque já estava meio ali no acordão? Então, a grande questão aqui é que o STF está descredibilizado por causa de várias questões que vêm acontecendo, tanto por abusos, por excessos, quanto agora por essas acusações. Gente, é gravíssimo um ministro do STF que entra num aviãozinho privado para ir assistir um jogo em Lima, junto com o advogado de uma das partes de um processo. Assim, isso é de um nível de inacessibilidade que assusta. Então, eu que sou uma grande defensora do Supremo Tribunal como instituição, nós precisamos de um STF forte. Peço há muito tempo aqui que você que assiste a Jovem Pan, faça pressão no seu senador. Quem exerce o poder de controle sobre o STF é o Senado. E aí nós precisamos que o STF esteja forte, nós precisamos que ele esteja firme e que a população confie. Por isso essa ideia do Código de Conduta é tão boa. Um Código de Conduta são combinados sobre como as coisas podem ou não funcionar lá dentro, para que a gente volte a acreditar num STF que hoje virou razão para dizer que existe ditadura no Brasil. Nós temos um STF, nós temos uma democracia, por mais que ela seja imperfeita, estamos aí criticando o Supremo, o governo, o Congresso. Isso não acontece na Venezuela, tá, gente? Isso não acontece nos países onde existe ditadura mesmo. E aí o STF virou motivo para dizer que há uma ditadura que também não é legal. Nós precisamos entender quais são os problemas da nossa democracia, os problemas do nosso STF. E aí eu volto no assunto que a gente estava falando da briga entre os poderes, que enquanto o Congresso estiver focado em bater no governo, ele não está focado em exercer o seu papel de senadores, de sim controlar os poderes do STF. Isso é o que está faltando para o nosso sistema de freios e contrapesos realmente funcionar. Hoje ele está todo bagunçado e ninguém acredita em mais nada. E a Mônica citou a Venezuela, já a gente vai conversar sobre todo esse assunto internacional e toda essa mudança no esquema global que foi aí iniciada agora por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Antes, eu ainda quero finalizar só esse assunto de Brasília com vocês, porque, claro, que no meio da cerimônia dos 3 anos do 8 de janeiro e de toda essa bagunça entre os 3 poderes, os opositores ao governo Lula aproveitaram a data para criticar o que eles chamaram de farsa, né? Dizendo, então, sobre essa tentativa de golpe de Estado. Para os parlamentares bolsonaristas, tudo não passou de um ato pacífico em Brasília e não houve nenhum tipo de tentativa de golpe. A gente tem aqui, por exemplo, a manifestação da deputada federal Bia Kicis. Ela escreve o seguinte, olha, hoje, 8 de janeiro, é o 3º aniversário da farsa, chamada de golpe pelo regime que persegue, prende e mata. Depois a gente tem também uma manifestação do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele subiu o tom, também vou ler para vocês, então, uma publicação na rede social. Abre aspas. O 8 de janeiro ficou marcado como um dia em que a democracia brasileira foi atacada. Lembrar desse dia é lembrar que a defesa da Constituição é do Estado democrático de direito, é um compromisso permanente, sem anistia ou redução de pena para quem atentou contra a democracia. E aí, então, né, Carla, a gente tem mais um exemplo, mais 2 exemplos da discussão que permeia o Brasil, mudando apenas de tema, né? Sim, e outra coisa, no lugar de tentar achar uma convergência, você literalmente estica a corda. Agora, a corda, ela vai ser esticada mesmo, fortemente, porque ela se tornou uma própria narrativa, ela é a narrativa. Então, querer acreditar que aqui não tivemos uma tentativa de golpe de Estado é essa a narrativa. Então, você vai morrer grudado com aquilo ali, porque aquilo ali é a discussão. Isso não se discute mais, na verdade. Sim. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado e acabou. Houve confissão.
confusão. Sim, houve confusão, Provas. Tudo resolvido. Mas a narrativa diz que você vai continuar insistindo nesse processo. E para pegar a fala de Thaís e ir para a nossa área econômica, eu e Nathalie, quando a gente vê essa polarização muito grande, que a Mônica sempre menciona isso, que é importante a gente voltar, quando você pega a questão orçamentária, e dentro do orçamento nós temos as previsões de receitas, as despesas obrigatórias, as não obrigatórias. Dentro lá das despesas tem uma linha chamada fundo partidário. Este fundo partidário é a prova viva de que as pessoas não deveriam brigar por política, porque naquele momento todos se unem e aumentam o fundo eleitoral ano após ano. E outra questão importante é a convergência nas emendas parlamentares. Então, as emendas, elas aumentam, o fundo eleitoral aumenta e cada um fica fazendo vídeo para o seu grupo, para lacrar, e os vídeos vão lacrando e eles vão também monetizando, importante lembrar isso, lá vem o dinheiro junto, e as pessoas ficam se matando e brigando, e fundo eleitoral e emenda parlamentar, todo mundo concorda. Então, esse daí é um ponto importante para que as pessoas pensem um pouquinho mais, só um pouquinho, não muito, que essa briga a respeito de política precisa ser repensada. Inclusive, aí, Nathalie, só para o orçamento desse ano são mais de 60 bilhões em emendas aprovadas, né? É algo absurdo, né? Totalmente incompatível com a realidade fiscal que a gente tem no país, né? Então precisa ser repensado todo esse sistema, precisa ser repensado do ponto de vista econômico, toda a estrutura, né, que a gente tem das contas públicas, essa destinação, né? O orçamento ele nada mais é que a manifestação do nosso voto em termos econômicos, para onde nós queremos destinar esse dinheiro, né? Quais são as realidades institucionais que a gente precisa atacar, ou seja, colocar dinheiro público para poder reduzir no mínimo, né, deficiências que a gente tem, seja estruturais, sejam regionais, sejam locais. E o que tanto Mônica e Carla trouxeram aqui é importante quando a gente fala da polarização, que é o seguinte, né? A gente tem essa corda que a Carla trouxe, a gente tem uma teoria que a gente chama que é a teoria da cidade linear, né? Então a gente tem exatamente os dois opostos, né? Essa polarização acontece porque um oposto vai puxar o outro, né? A gente tem toda a praia para poder comercializar, para poder angariar votos. Se um ficar justamente no meio da praia, um contra o outro, você tem a totalidade da praia para poder conquistar o voto. Então, nada mais é do que deixar essa briga política, porque, no fundo, eles estão literalmente no centro, um centrão que a gente nem precisa falar qual é a realidade do nosso centrão no Brasil, e que cada vez mais a gente vamos colocar nesses termos, né? A gente é levado a um caminho ali de manada para poder votar e não mudar essa realidade estrutural do país. Olha, e se aqui os opostos, eles não conseguem convergir, a menos em assuntos como fundo eleitoral e emendas parlamentares, como a gente conversou, também tem muita divisão e discussão sobre o espelho do nosso 8 de janeiro nos Estados Unidos, que foi a invasão no Capitólio, né? Agora, no início do ano, nós tivemos também o aniversário da invasão ao Capitólio de 5 anos. O episódio ocorreu em 6 de janeiro de 2021 e o governo Donald Trump lançou um site com a própria versão dos fatos. O portal alega que houve apenas um protesto pacífico de patriotas americanos, que teriam sido vítimas do sistema de justiça. Trump já havia concedido perdão a todos os condenados pelos ataques. Apoiadores dele tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden na eleição presidencial do ano anterior. Naquele protesto pacífico, 5 pessoas morreram. Não foi tão pacífico assim, né, Mônica? Não foi nada pacífico, realmente. E quando você olha o que aconteceu depois que houve o perdão de Trump e ele deixou sair esse pessoal todo que tinha sido condenado, você vai olhar o que aconteceu com muitos deles, muitos estão de volta na cadeia. Eles saíram e já voltaram, porque voltaram a cometer crimes, porque brigaram por excesso de álcool, porque atropelaram uma pessoa. São pessoas que, por essência, não respeitam a lei. Aqui no Brasil a gente fala, foi só uma baderna, é só uma pequena manifestação que saiu do controle. As pessoas que não saem do controle, não estavam naquela Praça dos Três Poderes, e se estavam, se afastaram. Então, quando a gente começa a relativizar as coisas e começa a achar que tudo bem, vamos dar o perdão porque era uma grande farsa,
na verdade, você está abrindo espaço para pessoas que não sabem respeitar a lei intrinsecamente, para elas voltarem a ter comportamentos que nós, como sociedade, não achamos admissível. É um ótimo sinal para que o Brasil entenda que dar perdão e anistiar crimes gravíssimos sempre leva à repercussão e recrudescimento desses crimes. Bom, quero aproveitar que a gente colocou já o pezinho nos Estados Unidos e falar um pouco dos ataques recentes, norte-americanos. Uma semana depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que capturou Nicolás Maduro, a instabilidade ainda reina na Venezuela, com mais dúvidas do que certezas. Donald Trump primeiro disse que iria administrar o país e depois ele voltou atrás e indicou que o comando será da vice de Maduro, Delcy Rodrigues. Trump descartou apoiar Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, líderes da oposição que seguem fora de Caracas e que não teriam apoio militar para presidir a Venezuela. A tensão internacional segue em alta, com diversas críticas à ação americana. No entanto, sem nenhum tipo de resultado prático. Enquanto isso, os militares americanos capturaram um petroleiro de bandeira russa que deixava a Venezuela, ampliando a crise entre Moscou e Washington. Também nesta semana, os Estados Unidos anunciaram a apreensão de outro petroleiro ligado à Venezuela, a quarta registrada nas últimas semanas. O navio se chama Sofia e foi interceptado no Mar do Caribe. Bom, olha, gente, foi um final de semana histórico e de um tanto quanto surpresas, para todo o mundo. E um final de semana, Thaís, que pode ter, inclusive, mudado, uma semana, aliás, agora, a ordem mundial, como a gente falava. Sim, eu queria chamar a atenção, de todos os absurdos que é invadir um país, desobedecer todas as regras de direito internacional, desobedecer ignorar a ONU, desrespeitar a ONU. Então, para além de todo o absurdo que é tudo isso que o Trump vem tentando desconstruir ou reconstruir uma ordem global mais imperialista, sei lá, o que ele está tentando fazer, mas me chama muito a atenção como, diante de todo o absurdo, ele ainda consegue ser pior com o trato que ele tem com as mulheres que estão envolvidas nessas violências que ele vai cometendo. Então, a forma que ele desrespeita, a forma que ele cita as mulheres que estão envolvidas, o fato dele ignorar uma ganhadora do Nobel da Paz e dizer que ela não é suficiente, ela não tem poder suficiente, então, para governar. Então, eu acho que, além de todo o absurdo que se constrói, existe um desrespeito muito grande com todas as mulheres, com todas as pessoas. E também eu queria chamar a atenção de um outro ponto que, para mim, é muito emblemático. Quando começaram os ataques, muita gente correu para falar: gente, olha aqui, a população da Venezuela está super feliz, agradecendo, Trump é um salvador. E para aquelas pessoas que têm, assim, qualquer dúvida que talvez o Trump tenha um viés humanitário, que talvez ele queira ter tentado salvar alguém, poucos dias depois, ele vem para uma coletiva para dizer que o povo venezuelano é feio. Então, olha o nível de crueldade de uma pessoa que ataca um país, não é nem sequestra, cara estava me dizendo, não é nem rapta, tira um presidente e depois vem falar da população com desdém, com desrespeito. Então, assim, se ele está tentando criar uma nova ordem mundial, apertem os cintos, porque parece que está saindo alguma coisa muito feia de dentro dessa caixa do Trump. E é uma nova ordem mundial que quer, vou chamar as nossas economistas para pensar sobre isso, ou pelo menos tem alguns indícios de que tem, claro, viés econômico. Trump falou na primeira declaração, ali após a captura de Maduro, sobre o petróleo da Venezuela, disse que os Estados Unidos iriam ali gerir, consertar de alguma forma. Depois, Nata, ele chegou a dizer durante a semana, inclusive, que a Venezuela, tudo que ela vender ali de petróleo vai ser destinado ou vai comprar apenas dos Estados Unidos. Então, tem todo esse interesse por trás, Eu acho que desde o começo era muito claro que os Estados Unidos estavam buscando uma commodity que todo mundo vai buscar, até porque a gente está pensando agora em novas formas de energia, ou na verdade essa nova ordem mundial em termos econômicos é justamente repensar essas formas de energia e garantir que a gente tem o recurso natural ali em cada um dos seus países. Aliás, essa narrativa ela não é nova, desde a época de Adam Smith, quando a gente começa a estudar os preceitos econômicos, a busca é sempre pelos recursos naturais. Afinal de contas, a economia
hegemonia nada mais é do que a alocação de recursos que são escassos. Então, é isso que ele está buscando. Então, sempre ficou muito claro ali que o Trump, ao fazer esse movimento, ele estava buscando justamente esse recurso, que é o petróleo na Venezuela. Existiram algumas outras narrativas que são importantes até a gente poder lembrar, né, que existe uma quebra, um rompimento da hegemonia do dólar. Mas isso não é só por conta da invasão, não foi um ato puramente de desespero. Isso é uma narrativa, isso é algo que está acontecendo não só por conta do petróleo, né? O dólar vem perdendo a hegemonia porque a gente teve outros players que vão assumindo essa postura do novo imperador, né, global. Então a gente vai ter provavelmente aí 2 impérios lutando. Então a gente tem Estados Unidos e China nesse momento aí competindo fortemente, e algo que a gente muito bem viu aí ao longo da repercussão, que a gente vai ter basicamente um sistema geopolítico multipolar, né? Então você tem basicamente ali a Rússia, né, em zonas de interesse, a Rússia atuando ali praticamente isolada, né, um pouco ali da tua Europa. Você tem na Ásia a questão da China, e os Estados Unidos vai ter toda essa parte ali da América Latina, né, como ali o grande guardião, retomando inclusive teorias ali que já há muito tempo, né, foram revistas, né, a doutrina Monroe, né, e a própria questão do Big Stick, né, o corolário ali que a gente teve da doutrina, né. Então, existe essa nova perspectiva. E o que mais chama a atenção, Bia, só para finalizar, é que o Trump também ele está pairando ali algo que a gente chama até de um certo isolacionismo, né? Então fica uma dúvida sobre essa ordem mundial, se realmente vão ser zonas de interesse, né? Se ele vai se isolar do mundo e vai realmente à busca, como fossem as grandes navegações, né, uma retomada somente de recursos naturais. Não é à toa que o segundo movimento ali que ele teve logo após, né, a invasão da Venezuela foi o quê? Reivindicar a Groenlândia, que é riquíssima, né, em recursos naturais, terras raras e tudo mais que vai envolver essa questão energética. Então a nova ordem mundial é justamente buscar preceitos que estão lá atrás, desde a época de Adam Smith, do metalismo, e voltar a uma era de recursos naturais. Vale lembrar que o Brasil é um dos países com o maior número de recursos naturais possíveis, e a gente muitas vezes é amaldiçoado justamente por esses recursos naturais. Então é sempre tomar muito cuidado, né, e ver o que vai ser essa disputa pelos recursos naturais. Pois é, já a gente vai falar, inclusive, também de Groenlândia, de Colômbia, justamente dessa postura de Trump nessa semana, tentando aí abarcar diversos países. Mas ainda queria falar com a Carla sobre essa situação do petróleo, Carla, porque então Trump chegou a desviar ali o petróleo que a Venezuela enviaria para a China. Depois disse que o que eles conseguirem, que os próprios Estados Unidos vão enviar dinheiro para a Venezuela. Como é que fica a Venezuela nessa conta toda? É o que menos importa. Na verdade, é isso. É o que menos importa. Então, assim, para quem imagina que Trump ele é um conservador, o Trump não é um conservador. Ele é um autoritário, populista, egocentrado. É isso que ele é. Ele é um autoritário, populista, egocentrado. Então, o que ele diz que vai fazer na Venezuela não vai funcionar por questões jurídicas, de limitações, de falta de confiança. E as empresas não vão operar na Venezuela porque tem insegurança jurídica. E uma outra coisa muito importante, quando a gente pensa, não há um domínio físico, o exército não está lá para verificar como é que serão feitos os contratos da PDVSA. A Chevron já está operando lá desde o governo Biden. Então, essa é uma construção importante. Só que o maior volume exportado de petróleo é para a China. Venezuela exporta petróleo para a China, exporta para a Rússia também. Só que como a estrutura da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que ela provocou? Ela provocou a criação de vários outros sistemas financeiros internacionais, sistemas de pagamento, para justamente sair do sistema SWIFT, que é o dólar. Então, existe um sistema de pagamento internacional russo, existe um sistema de pagamento internacional chinês, inclusive operando junto com os países dos Emirados Árabes. Então, é muito importante entender que geopolítica não é conversa para criança. Esse negócio é seríssimo e dá para você fazer todo um movimento onde você pode vender dólar e fazer escambo. A Índia já fez essa sugestão. Eu, no lugar de entregar
dinheiro pelo petróleo, eu entrego produto fármaco, entrego produto químico para a Venezuela. E aí o que Trump anunciou essa semana? Que a Venezuela só vai poder importar dos Estados Unidos. Cadê a sanção? Sumiu agora. E outra coisa, cadê o livre comércio? Também não existe. Então, assim, é muito importante a gente respirar, tomar muito cuidado com esse movimento, porque a ideia da intervenção, ela só vai continuar se o governo que ficar na Venezuela for submisso aos Estados Unidos, porque não há uma intervenção, você não tem militares lá. E é importante lembrar para quem apoiou o acontecido que para retirar o Maduro, antes foram bombardeados e eliminadas todas as estruturas da Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, para quem acha isso legal, se quiserem retirar isso de outro país, primeiro tem que bombardear e eliminar toda a estrutura da Marinha, Exército e Aeronáutica para depois sequestrar o presidente? Não, capturar o presidente e levar para Nova York. Bom, o fato é que ninguém sabe ainda exatamente o que vai acontecer com a Venezuela. Durante a semana mesmo, o próprio Donald Trump deu declarações aí diferentes. Falou em plano de 3 fases, para que eles conseguissem ali se reorganizar. Depois, acabou dizendo que os Estados Unidos poderão governar a Venezuela e também o petróleo durante anos. Então, a coisa ainda está sendo desenhada. O fato é que a Venezuela é apenas um episódio do que aconteceu, né, e de tudo que foi feito ali pelo presidente norte-americano nos últimos dias. Porque depois de invadir a Venezuela e prender Nicolás Maduro, Donald Trump então seguiu de olho nessa expansão territorial americana. Agora ele está avançando, como a gente comentava agora há pouco, rumo à Groenlândia. A ilha é um território autônomo dinamarquês. Grande parte dela é coberta de gelo, mas tem um potencial imenso para a exploração de petróleo e também de minerais. Trump afirmou que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por questões de segurança nacional. Fontes na Casa Branca mencionam que ele pode tentar um acordo para comprar a ilha, enquanto outras fontes já falam em uma nova ação militar. Um acordo da Segunda Guerra permite a instalação de bases americanas e até a movimentação de militares ali no local. Mônica, aparentemente, por acordo financeiro ou por meios de guerra, Trump realmente decidiu começar o ano de 2026 agindo de uma maneira completamente não inesperada, porque ele sempre deu ali alguns sinais, mas ninguém sabia que exatamente isso seria já colocado em prática e tanto ao mesmo tempo, né? Mais ou menos, porque em novembro do ano passado, o Trump publicou uma estratégia da defesa nacional. Quem leu aquilo, estava escrito ali que a América era o quintal dos Estados Unidos e que eles iam tomar conta de tudo aqui. Ele já falou que o México tinha que ser da americano, ele já falou que o Canadá tem que ser americano, ele já mudou o nome do Golfo do México, ele já tinha falado da Groenlândia antes e ele vinha falando da Venezuela há muito tempo. Por quê? Porque ele está com problemas internos. O ICE, a polícia americana, a polícia de imigração lá deles, chegou num nível de truculência que essa semana matou uma cidadã americana alegando que era legítima defesa e quem viu o vídeo sabe que não era. O Trump, gente, ele pode ser louco, mas ele não é burro. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele está tirando a atenção dessa confusão toda que está interna, fazendo exatamente o que ele tinha dito. E eu tinha falado aqui no Jovem Pan, eu tinha comentado no Jornal da Manhã que se ele fizesse qualquer coisa na Venezuela, ia ser igual o que ele fez no Panamá. Eles iam entrar, tirar, levar embora. E eu gostaria de lembrar minha querida Thaís, que ele deixou uma mulher na presidência. A presidente da Venezuela hoje é uma mulher. Ele deixou lá porque ele acha que ela é fantoche? Sim, mas deixou uma mulher. E lembrar também, a Carla falou que lá não tem militares, os militares que estão lá são todos cubanos. Cuba levava o petróleo venezuelano e deixava os seus militares. Então, hoje, os militares que estão lá são militares cubanos. Já houve uma invasão, né? O país Venezuela já foi tomado por Cuba. O governo que estava ali já era um governo que não era da Venezuela, era um governo de Cuba, China. Então, essa discussão toda, óbvio que qualquer pessoa, sou advogada, qualquer pessoa que conhece um pouco de direito, acha errado a invasão de outro país. Agora, tudo é relativo e o que a gente devia estar discutindo é como fazer para que o direito internacional
possa olhar para situações como essa e dar uma solução de um país que foi tomado, o seu poder está tomado, eleições absolutamente ilegítimas, violência, morte, tortura acontecendo lá dentro. Eu tenho uma amiga querida que foi assessora da Maria Corina Machado e que foi sequestrada dentro da sua casa por forças encapuzadas do governo Maduro. Levaram ela estava fazendo uma live, então ela filmou o próprio sequestro, levaram ela para o helicoide, que é uma prisão onde as pessoas são torturadas, e ela ficou incomunicável. Nós não temos notícias dela, conseguimos por um prisioneiro que saiu saber o que estava acontecendo com ela. Isso não é um regime que tem que ser preservado, isso é um regime que a comunidade internacional tem que rechaçar e tem que apoiar ações para tirá-lo. Claro que o Trump fez tinha outros interesses, não era pela minha amiga, e agora estão dizendo que vão desfazer aquela prisão, achamos ótimo, mas o que nós temos que entender em termos de geopolítica é, o mundo hoje tem 2 potências militares, Rússia e Estados Unidos, 2 potências econômicas, Estados Unidos e China. Eles estão distribuindo o mundo e, gente, que nova ordem que está começando agora? O Putin está na Ucrânia há quanto tempo? Ninguém foi falar que era uma nova ordem. A China está lá, Nepal, Tibete, Taiwan, fazendo o que quer. E a gente fica todo mundo quieto. O Irã está em pé de guerra, a Revolução Iraniana vai acontecer. É isso que a gente tem que estar olhando em termos de geopolítica. E eu quero saber, o pessoal da Palestina Livre vai apoiar o regime jihadista do Islã ou vai realmente defender direitos humanos para o povo? Essas são as questões que a gente vai ver a partir da próxima semana. Mas, Mônica, tem solução, né? Quando você fala, preciso ver a solução internacional, tem solução. Na Carta da ONU, no artigo 2º, né, já existe uma proibição do uso da força e dessa invasão para que haja uma invasão de autodeterminação no outro país. O que o Trump fez já é absolutamente proibido. Mas a Carta da ONU não resolve o problema do povo da Venezuela, que estava sob um poder que não era legítimo. Quem resolve quando... E a ONU viu que as eleições foram fraudadas, já havia pedidos para a Corte Internacional, para o Tribunal Penal. Ninguém conseguia dar um jeito nessa situação de um povo submetido a um governo ilegítimo. Ok, mas isso não dá o direito de que o Trump faça essa invasão e resolva o que a comunidade internacional não resolveu. Então, a questão de desrespeitar a autodeterminação de um povo, né, ao meu ver, já é uma forte afronta ao próprio sistema de justiça internacional. Então, o Trump, ele flerta sempre com aquilo que é proibido, com aquilo que é perigoso. Ele se acha, sim, o rei do mundo. E é por isso que nos Estados Unidos, quem está contra ele continua falando sobre no king, não existe rei, e ele quer ser o rei do mundo, e os próprios norte-americanos não defendem isso. Ele quer ser o rei da América Latina, né? Da América Latina, e eu acredito que só a ameaça e o uso da força já estão terminantemente proibidos pela ONU, só que o Trump não respeita nada nem ninguém. E junto com o que as minhas colegas falam sobre a questão da economia, né, os interesses econômicos por trás, também tem a economia da atenção, que para ele é muito importante. Né? Mas, Thaís, por que a ONU, quando o Hamas, que é um grupo terrorista, invadiu o território de Israel, onde o poder era legítimo, onde havia paz, onde não havia nenhum tipo de violência contra a democracia, ali a ONU não se manifestou. Aquela invasão, todo mundo achou que tudo bem. Só foi invasão, repare quantas no mundo houveram invasões, sim, e ninguém falou nada. Foi invasão essa onde justamente o Trump não derrubou o regime, não fez nenhum tipo de mudança na estrutura da sociedade. Ele retirou alguém que, de acordo com a lei dele, podemos até discutir isso, era criminoso e apenas deixou agora o resto do país lá que se entenda. E vamos torcer para que haja uma transição saudável. Mas dizer que esse é o único caso em que o direito internacional tem que rechaçar, eu acho que é um pouquinho de seletividade aí. Tem uma seletividade, tanto na ONU quanto no direito internacional, eu concordo com você, e deveríamos organizar instituições que dessem conta disso, mas isso não faz com que a gente diga que o Trump está agindo num vácuo de legislação internacional. Ele está agindo contra a legislação e desrespeitando as autoridades internacionais, que ele pouco se importa, né? E ele fica flertando com o impossível. Então eu vou invadir a Groenlândia, então eu vou invadir Brasil, se prepara. E o pior é que a gente vive numa sociedade na América Latina com tantos países em situação de vulnerabilidade que tem brasileiro aplaudindo. Tomara que o Trump venha. Ô, Brasil, o Trump não vem aqui para você começar a conhecer a Disney de graça. Ele vem aqui para explorar o seu trabalho pagando pouco. Não pensem vocês que o Trump vem com a orelha do Mickey. Ele vem para explorar a mão de obra brasileira. Então, assim, quem tá achando que vai ser lindo o Trump entrar, invadir, cuidar de toda a América Latina,
para de brigar com o chinelo e começa a acordar. Agora, Carla, tudo isso pode reverberar esse debate no enfraquecimento da ONU, que muito vem sendo falado, né? Eu acho que os organismos multilaterais já estão muito enfraquecidos, né? Essas construções de pós-guerra, elas hoje já estão bem enfraquecidas, elas já estão bem questionáveis, né? Eu acho que esse daí é um grande problema e está faltando o novo, né? A gente tem uma estrutura que está enfraquecida, o novo não existe ainda, então a gente está num limbo com uma grande potência, com um egocentrado governando uma grande potência, como se estivesse num reality show. Então, é uma combinação perversa. E antes da gente encerrar essa parte internacional, que eu ainda queria falar um pouquinho de Brasil com vocês, Nathalie, só para a gente pincelar um pouco as alfinetadas que Trump deu na Colômbia, né? O atual presidente, Gustavo Petro, é um crítico contumaz de Trump e eles acabaram conversando por telefone nessa semana, depois de uma troca de farpas pela imprensa e também pelas redes sociais. O americano afirmou que Petro tem ligação com o narcotráfico e apontou que uma operação no país sul-americano soava bem. O colombiano acabou respondendo que a acusação foi feita porque Trump teria, nas palavras dele, um cérebro senil. Segundo Petro, Trump costuma chamar líderes de narcoterroristas quando eles se recusam a atender interesses econômicos dos Estados Unidos, como a entrega de petróleo, que a gente falava, e também de carvão. É isso, né, Nathalie? Isso, é uma narrativa, né? O Trump construiu essa ideia do narcotráfico, não é que não exista narcotráfico, mas ele usa isso como uma principal narrativa, né, para poder fazer o que ele bem ali entende e que muitas vezes acaba desrespeitando, né, as normas internacionais e as normas, né, dentro da fronteira. Acho que os dois argumentos aqui são muito bem colocados em pauta, né? A gente tem regimes ali que precisam ser combatidos, assim como a lei internacional precisa ser aplicada, né? Claro que a gente precisa ter, talvez, até como a Carla trouxe, um novo mecanismo, uma nova ordem, uma nova estrutura que consiga colocar tudo isso nos eixos. E o Trump não só vai acusar, vai tratar, vai colocar essa narrativa para a Colômbia, né? Ele já colocou isso para Cuba, já colocou isso para o México, já colocou para praticamente toda a América Latina. E claro que nós aqui no Brasil, a gente, muito com o véu ali da diplomacia, a gente tem medo, fica acuado e principalmente porque a gente acabou de reverter um tarifaço, a gente tem medo que a gente perca essas relações comerciais que foram restabelecidas. Provavelmente, né, na Colômbia, Cuba, muito dificilmente, mas na Colômbia esteja pensando nesse sentido também. Então, é muito ali, aos pouquinhos, que a gente vai poder retomar esse diálogo sob uma narrativa que muitas vezes ela não é de fato aplicado à figura ali do representante da nação, mas por outras ações, né, outros fatos que existem, que a gente chama da economia oculta, além da própria economia já está muito deteriorizada. Então, a gente tem esse balanço a ser feito e que o Trump está atacando os dois lados, a economia do crime e a economia de fato ali nacional e regular. Olha, minutinhos finais de linha de frente, mas eu ainda queria falar de dois assuntos com vocês para a gente pincelar. O primeiro é uma reforma ministerial que deve ocorrer aqui no Brasil agora, no início desse ano, né? O governo federal deve começar essas mudanças de nomes porque algumas pessoas que estão nos cargos atualmente devem disputar a eleição. E aí, para isso, eles precisam sair dos cargos atuais até o início de abril. Mas tem gente já querendo antecipar essa saída, viu? Esse é o caso, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, que inclusive saiu nesta semana e entregou a carta de demissão. Com a saída do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, cresce agora a pressão para que a pasta seja desmembrada, com a criação de um novo ministério, o da Segurança. O governo já viu que esse deve ser um dos assuntos neste ano eleitoral. E o PT, é claro, quer essa vaga e até já fez uma lista de nomes potenciais para assumir o novo ministério. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, por exemplo, a deputada federal e delegada de polícia Adriana Corsi e também Benedito Mariano, ex-ouvidor das polícias de São Paulo. Além disso, a gente tem também já no páreo o ministro Camilo Santana, da Educação. Carla, a criação de um novo ministério assim no último ano é pauta eleitoral mesmo? É pauta eleitoral e isso, a gente não vai resolver o problema da segurança por uma questão só, porque a insegurança gera votos. Então, essa é a grande pauta. Quanto mais insegurança, mais você joga para um lado e para o outro.
Então, mesmo temos pautas mais para a direita, os pautas mais para a esquerda, mas a insegurança, ela move essa questão política. Então, não há um grande interesse, de fato, de minimizar esse processo. Então, teremos aí outros, e vai criar secretaria, e vai e volta, e a gente continua sendo assaltado na rua. E a troca de Fernando Haddad é importante, né, Nathalie? Relevante. Super importante, né? Esperamos que não voltemos a ter um Ministério da Economia, né? Que não faz o menor sentido criar e recriar ministérios. O importante é que a gente faça uma gestão adequada e que tenha, de fato, um gestor a tomar frente ali, né? Da gestão econômica orçamentária do país, né? Para isso que serve a Fazenda. Então, talvez, para alguns, um alívio, né? A saída do Haddad, para outros, né? Nem tanto, mas fato é, a maior preocupação é quem vai assumir essa pasta e se tem, de fato, essa mão firme ali para conduzir toda e fazer essa orquestra, né? Da gestão econômica do país, que é o mais preocupante nesse momento. A ver, olha, quem também vai precisar fazer mudanças de secretariado, inclusive deve trocar um secretário importante para o país, que é Gilberto Kassab, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Está na agenda agora dessa semana. Ele volta ao trabalho na segunda-feira, depois de passar uns dias de descanso nessa virada de ano nos Estados Unidos. Na ausência dele, o vice, Felício Ramute, entrou em uma polêmica com o Partido dos Trabalhadores, depois de afirmar que o PT é um partido narcoafetivo. Isso falando da Venezuela e os assuntos todos se misturando. Claro que a sigla rebateu depois de uma chuva de críticas e, inclusive, entrou com um processo contra Felício Ramute. O fato é que Tarcísio vai ter muito trabalho nesse retorno ao último ano do atual mandato. Em meio a obras pelo Estado, ele também precisa tomar aquela dura decisão. Qual cargo vai disputar esse ano, afinal? Se é a reeleição, como vem pintando até o momento, que ele seria franco favorito, ou se ele ainda vai lutar pela possibilidade de disputar a presidência da República. Mas esse é um cenário muito mais complexo, muito mais difícil, principalmente porque a gente tem a figura de Flávio Bolsonaro como pré-candidato para ser aí, então, o nome que vai concorrer contra o presidente Lula. Mônica, essa decisão de Tarcísio deve ficar sendo empurrada aí até os 45 do segundo tempo? Deve, e ele está sendo extremamente habilidoso em fazer política, em se posicionar no antipetismo, sem falar nem da pauta federal, nem da pauta estadual. Ele está numa posição em que, se a candidatura de Flávio naufragar e ele se tornar o candidato à presidência, é um nome muito forte na direita, tem menos rejeição do que Flávio Bolsonaro, tem menos histórias ligadas à corrupção, menos dúvidas aí sobre imóveis comprados com dinheiro vivo, e é um nome que seria muito forte para enfrentar a esquerda neste ano agora na presidência da República. Porém, como você falou, fortíssimo no Estado, uma reeleição que eu não vou dizer certa para não dar azar, mas onde ele tem grandes chances. Para ele seria até mais confortável e ele depois poderia visar uma presidência na próxima eleição. Então ele, basta não fazer nada errado que ele não perde esse jogo. Bom, para a gente encerrar com um clima mais leve e cultural, eu queria saber se vocês assistiram Agente Secreto. Não assisti. Ainda não? Ainda não? Sim? Eu vi a premiação lá no Critics Awards. Então, olha... Deixar para as duas aí. Então precisa ver, porque tem dica para o fim de semana, né? Hoje o programa passa sábado, mas amanhã, dia 11, vai ser a entrega da cerimônia, né? Do Globo de Ouro 2026. Mais uma vez com o Brasil na disputa, igual no ano passado, em que Fernanda Torres levou a estatueta de melhor atriz. Por Ainda Estou Aqui. Agora, o Wagner Moura é favorito ao prêmio de melhor ator de drama pelo filme, então, O Agente Secreto. O longa, de Kleber Mendonça Filho, concorre em outras duas categorias também, melhor filme internacional e melhor filme de drama. Mônica já assistiu, tá livre no fim de semana. Meninas e eu também vamos assistir pra gente torcer, então, no domingo. Já agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada por participarem do Linha de Frente. Bancada Feminina, todos os sábados, às 6 horas da tarde. Espero você no fim de semana que vem. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.